Vamos fazer agora a análise da luta do Mike Perry, que vai enfrentar o Mickey Gall, aqui com as análises do João Meneghel Barbi e também do Caio Alândia. Lembrando você que está escutando aqui a nossa análise, aqui na descrição do nosso vídeo estão as nossas redes sociais, então segue a gente no Instagram e também curta a nossa página no Facebook e lá se inscreve no nosso canal do YouTube, também tem os grupos do nosso WhatsApp e do Telegram aqui abaixo. João Meneghel Barbi, o Michael Perry tá vindo aí de 2 derrotas seguidas, está fazendo aí um main event. O que a gente pode estar esperando do Mike Perry para essa luta? Como main event, né? É. Pois é, ele tá vindo de 2 derrotas seguidas, mas ele sempre foi um nome que o UFC gostou. Ele sempre foi um cara que eles queriam colocar nas luzes do octógono, nos eventos principais, mas nunca despontou porque, sinceramente, não é um cara que tem esse nível de talento. Apesar de tudo, eu considero ele um cara bom, eu considero ele um cara atlético, ele é forte, e ele está mostrando uma melhora técnica bem sensível nos últimos tempos, que ele não está mais indo para frente, tentando tomar um golpe para dar um golpe. Ele tá sabendo se movimentar no octógono. Eu achei que a luta dele contra o Vicente Luque, por exemplo, mostrou isso, que ele estava se movendo bem, ele estava fintando bem, ele estava boxeando com o Vicente, o que não é uma coisa simples de se fazer de forma alguma. Acabou perdendo a luta, mas para mim a expectativa é que ele tomasse uma surra muito maior do que ele tomou, o que é bizarro, porque se você olhar como ficou a cara do Mike Perry depois da luta, parece que foi atroz o que aconteceu, mas na verdade foi uma luta bem parelha, inclusive. Igual eu tava falando, o Mike Perry, um cara muito atlético, bate muito pesado, está melhorando sensivelmente em questão de trocação, tá numa fase ruim, mas só que ele tá indo aí enfrentar um cara que não é exatamente o nível de competição que você pensa quando você pensa em termos de UFC. Ele é sensivelmente favorito para essa luta, e com toda a razão. Eu acho que para essa luta, desde que ele não faça nenhuma bobagem, deve ser uma luta até relativamente tranquila, já fazendo até um spoiler da minha previsão para ela, porque até onde o Perry peca, não é onde o oponente se excede, sabe? O Perry tem alguns defeitos, ele não tem um jogo de chão muito bom, ele não tem um gás excelente, mas ele vem melhorando nesse quesito. O que eu posso dizer a respeito dele também é que ele tem umas decisões questionáveis. Por exemplo, recentemente ele deu declarações falando que ele ia demitir todo o corner dele e deixar só a namorada dele. E sejamos sinceros, namoradas são ótimas, servem para muitas coisas, mas só que quando a sua vida está em risco ali, você precisa de alguém com uma visão um pouco mais profissional. Eu realmente não gosto muito de você deixar entes queridos no seu corner, sejam namorados, pais, filhos, a não ser que eles sejam realmente seus treinadores. E nesse caso, ter a sua namorada como sua treinadora também é algo que eu considero problemático. Mas fora as decisões, além dele no UFC, que eu considero bem questionáveis, eu também acho que dentro da luta ele faz algumas decisões bem questionáveis, mas ainda é um cara de nível atlético alto, não é um cara qualquer, não é um cara que tropeçou e caiu no UFC. Ele fez uma ótima estreia no UFC, continuou com uma sequência de bons nocautes, tem algumas boas vitórias aí na carreira. Não acho que é o cara que, tipo assim, toda vitória dele, por algum motivo, ele cai no top 15. Ele não é o cara para estar no top 15. Mas ele é um lutador bem decente que tem lugar no plantel do evento. Barbi, do outro lado, tem o Mickey Gall, que ainda não se achou dentro da organização, né? Bom, lembra tudo que a gente estava falando a respeito do Mike Perry ser um lutador decente que tem lugar no plantel do evento? Tem lugar no plantel do evento? Então eu não vejo isso no Mickey Gall, e eu não quero ser chato com ele, mas eu tenho a impressão que ele é um cara que vai morrer na questão do potencial. Ele foi contratado porque o UFC tinha que dar uma luta para o CM Punk, e eles queriam alguém que eles pudessem aproveitar caso ganhasse do CM Punk. E o Mickey Gall ganhou, e foi aproveitado depois, não dá pra dizer que não. Ele teve até uma grande vitória aí, que pra mim é uma coisa quase inexplicável, contra o Sage Northcutt, que é um super atleta. Ele pode ter seus vários defeitos, mas ele é um super atleta. Mas o negócio é que o Mickey Gall simplesmente não conseguiu despontar no evento, teve algumas derrotas aí sofríveis, perdeu pro Randy Brown, em uma luta que eu achava que ele venceria. Ele acabou sendo dominado na própria área
confortável dele, que é o chão, mostrando a famosa estratégia que todos amamos de puxar para a guarda e depois ser travado nela o resto do round, uma coisa extremamente inteligente, e depois perdeu para o decrépito e idoso Diego Sanches por nocaute, depois de morrer brutalmente no gás no segundo round da luta entre eles. Então, assim, é chato até dizer isso de um cara que já fez tantas lutas no UFC. Inclusive, se eu não me engano, só uma luta na carreira do Mickey Gall não foi feita no UFC, então ele já tá indo pra 8ª luta, eu acho. 8ª, 9ª, não tenho certeza. Alguma dessas no UFC. Mas só que eu acho que o evento tá sendo realmente muito bonzinho com ele, porque ele não é um cara que mostrou versatilidade em pé, não é um cara que mostrou técnica alguma, não é tão bom quedando, e até no chão, que é onde ele se destaca, eu não acho que ele daria jogo com boa parte da categoria, né? Você vê o quão fácil ele foi amarrado pelo Randy Brown, que não é dos melhores lutadores da categoria, é um cara muito bom, muito decente, um wrestler forte, mas morre aí. Imagina só como que esse menino que tem no chão sua especialidade se daria contra caras tipo Gilbert Durinho, se daria contra Demian Maia, se daria contra os tops da categoria, né? Até um Gunnar Nelson eu acho que seria o inferno na terra para ele. E isso porque ele se destaca em uma coisa que ele não se destaca. Então fica esse tipo de coisa. Para mim ele tá sendo jogado para os leões aí nessa luta, é um tipo de luta que é... A possibilidade maior é que ela seja até difícil de ver, dada a diferença de nível atlético entre os dois atletas. Por tudo isso que eu estou falando, e também essa questão do gás do Mickey Gall é uma coisa que me irrita bastante. Eu não gosto de atletas que não conseguem desempenhar metade do trabalho deles em alto nível. Se você entra numa luta e antes de 7 minutos você já está exausto, me desculpe, mas você não é um lutador. Eu não tenho como te chamar de lutador, porque você não está preparado para uma luta. Você está preparado para matar nos primeiros 5 minutos ou morrer logo depois disso. Isso não é ser um lutador. Isso não deveria ser o que um lutador é, sabe? Então eu acho que o Mickey Gall poderia estar melhor servido se ele tivesse feito todas essas lutas fora do UFC. Ele poderia ter se desenvolvido propriamente, mas ele foi jogado aí na boca dos leões. Até rendeu, né? Você vê que o cartel dele é positivo, ele tem 6 vitórias e apenas 2 derrotas, mas dá para notar a dificuldade dele quando o nível sobe. O próprio Michael Perry disse, né, que tava pegando uma luta fácil. Caio Alândia, a UFC deu aí uma luta de recuperação pro Michael Perry, ou é a escada da vida do Mickey Gall aí essa luta? O que você acha desse combate? E dá também o seu palpite para nós. Esse é um casamento que claramente foi dado para a gente ver uma recuperação do Mike Perry. O Mickey Gall é um cara que em pé não tem qualidade para fazer frente ao que o Mike Perry consegue fornecer. O Mike Perry é um cara que, quando encurta, ele costuma golpear bem no clinch, ele tem boas cotoveladas, ele é um cara que bate pesado. Ele aprendeu recentemente a dosar a forma a qual ele bate, ele não aplicando toda a força, todo o golpe, conseguindo aplicar danos nos adversários de uma forma mais gradativa. Ele perdeu lutas recentemente, mas você vê que ele se tornou um lutador um pouco mais controlado do que o que ele foi anteriormente. Ele deu luta complicada para o Vicente Luque, que é um trocador, que é um cara que também não é um cara oriundo da trocação, mas é um cara que aprendeu a trocar e troca muito bem. Ele deu trocação, ele deu luta dura para todo mundo que o enfrentou. E eu acredito que, como o Barbie falou, o Gall é um cara que, talvez se ele tivesse se desenvolvido fora do UFC, ele tivesse uma... Talvez hoje ele estivesse, de fato, no nível para enfrentar alguém como o Mike Perry. O Mike Perry é aquele cara que você sabe que ele dificilmente vai sair vai parar de migrar entre ranqueado e top 15. Ranqueado, top 15. Ranqueado, top 15. Mas você sabe que o cara é um atleta legítimo daquela categoria e ele é um cara legítimo a estar dentro do UFC. Então, eu acredito muito que essa foi uma luta de recuperação pro Mike Perry. A gente sempre fala que faltam lutas de recuperação
claramente essa é uma luta de recuperação. O Mickey Gall não tem gás em condições normais para sustentar uma luta como essa, uma luta que provavelmente vai ser de alta intensidade enquanto ela durar. E diferentemente disso, o Mike Perry é um cara que está acostumado a essa alta voltagem, está acostumado a pegar lutas e transformar elas em loucuras de 15 minutos. Ele está acostumado a... Se o Mickey Gall tentar encurtar para quedar, existe uma grande possibilidade de ele levar um golpe de encontro. E o Perry, mesmo sendo extremamente quedável, é um cara que consegue trabalhar e ele consegue se ajustar de uma forma a qual ele consiga escalar uma grade para poder sair e voltar à luta na trocação, que é o lugar onde ele se sente confortável. Eu, sendo bem sincero, me surpreenderia se essa fosse uma luta dura. Eu jamais vou desmerecer um atleta que sobe ali para poder fazer o serviço dele, mas se essa luta for uma luta competitiva, para mim já vai ser uma situação extremamente surpreendente. Eu acho que o frame entre o Mike Perry, que é um cara que é porteiro de top 15, e o Mickey Gall é absurdamente grande. Então, para mim, o favoritismo, a aposta segura, o favoritismo pro lutador é pro Mike Perry. E eu acredito que essa luta não chegue ao terceiro round. Eu apostaria no Perry por nocaute. Babi, o que a gente pode esperar do confronto entre os dois aí? Tá meio claro aí o seu palpite, né? Pois é, eu acho que a diferença de nível aí, bom, pelo menos em teoria, ela deve ser meio brutal. Estão jogando o menino Mickey Gall aí pros leões, até em questão de clinch e quedas, olha só. Se ele conseguir, pra mim a chance dele é conseguir uma queda, e isso pode acontecer, conseguir uma queda e uma finalização, provavelmente um mata-leão, que é a finalização que ele é especialista, ainda no primeiro round. Essa pra mim é a chance dele, porque indo pro segundo, ele se cansa com o próprio trabalho de isometria. Esse é um dos maiores problemas dele. E ele vai estar enfrentando um cara muito mais forte fisicamente do que ele. O Mike Perry pode ter todos os seus defeitos, mas ele é um cara muito forte para a categoria. Você vê que assim, ele é menor, ele é mais troncudo, ele é mais forte. Ele fez um excelente trabalho, por exemplo, contra o Paul Felder, simplesmente fazendo bullying com o cara no clinch. Inclusive com o Alex Cowboy, isso rolou também por ele ser um cara muito forte. Ele queda se ele quiser, de tão forte que ele é. Só que em geral ele não quer quedar. Então eu não vejo muito que o Mickey Gall possa fazer, além de tentar essa queda e essa finalização fulminantes, porque a longo prazo a tendência é que ele seja destruído em todas as áreas possíveis por um cara muito mais atlético, tecnicamente superior e fisicamente superior também. É isso aí. Tá aqui as análises dos nossos especialistas. Se vocês concordam com eles, deixem aqui o seu comentário. Se vocês discordam também, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. E lembrando, aqui no nossa descrição estão os links das nossas redes sociais. Então segue a gente lá no Instagram, curta a nossa página do Facebook e se inscrevam aí nos nossos grupos do WhatsApp e também do Telegram. E até o nosso próximo vídeo.